Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje talvez é um dos episódios que nem todo mundo gosta. Por quê? Eu quero desestressar um pouquinho. Os assuntos tensos que a gente tem trazido, essa bagatela de assuntos que a gente tem vindo na linha da ajuda que é da igreja, né, na verdade, o empecilho que a igreja põe e tal, em ajudar as pessoas as mais necessitadas, a história da meia cesta básica, né? Se você não sabe do que eu tô falando, é uns episódios anteriores aí. Então, esses assuntos, eles são muito delicados, né? A arrogância que a gente tem falado aqui. E eu falei, vamos desestressar um pouquinho. Eu sei que é um dos episódios que não é todo mundo que gosta, porque se você tá no Mormon, você quer ouvir sobre o mormonismo, e eu quero falar sobre o mormonismo. Por quê? Porque tem muito a se falar para o objetivo que a gente criou isso aqui, para fazer com que as pessoas não se sintam peixe fora d'água, porque muita gente passou algo semelhante. Mas, sei lá, sabe, eu tava pensando algumas coisas que eu queria falar pra vocês, pra gente desestressar. Às vezes eu venho e toco violão, alguma coisa assim, mas também nem é tão legal assim, né? E eu pensei em falar, sabe o que? Vocês vão dar risada, mas eu pensei em falar sobre filmes. Falei, vamos bater um papo sobre filmes? Será que vira? Eu sei que, nossa, agora já estão falando, o Paulo já não... Na verdade, não é que não tem assunto, tem muito assunto pra falar. Eu tenho algumas experiências de discussões e reuniões de liderança que eu quero falar para vocês. Uma experiência que eu tive com o meu presidente de missão específica. Uma experiência que eu tive com líderes da própria missão também. Experiências que eu tive quando estava na casa de uma das autoridades gerais a nível Brasil, que eu também preciso um dia falar para vocês. É essa linha de experiências que nunca acaba. Porque tem, 40 anos, né? Mas eu falei, poxa, vamos quebrar o ciclo um pouco e falar sobre outras coisas, né? Já estou falando da igreja, então vamos desestressar. E eu falei assim, eu vou falar sobre filmes. Sei lá. Eu vou pedir para você que está no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, comentar o seu filme favorito dos anos 80 e 90. Ah, mas os meus favoritos são do 2000 para frente. Tudo bem, pode colocar. Tá? Não tem problema. É que eu queria deixar aqui registrado, né? Deixar aqui no podcast, nesse episódio, alguns filmes que marcaram pra mim, sabe? Eu achei que seria interessante para desestressar, ser num episódio para isso, pra gente diminuir um pouco a tensão do serraio do mormonismo um pouco. Vamos falar sobre filmes hoje, tá? Então eu fico muito triste, de falar isso, mas se você, não quero ouvir falar sobre filme, então infelizmente talvez você vai estar agora parando de ouvir. Eu espero que não, tá? Porque é muito bom saber que você está aí comigo, do outro lado, ouvindo, né, meus amigos e amigas do podcast, e assim sempre serão, né? A trilogia De Volta para o Futuro é uma trilogia que foi diferente para mim. Olha que interessante. Todo mundo sabe, quem assistiu aqui, o filme De Volta para o Futuro, o primeiro de 85, né? Depois teve os outros, 89 e tal, o 3, e 1, 2 e 3, né? Uma trilogia. Quando eu fui assistir os filmes dessa trilogia, para mim foi uma coisa mais louca do mundo. Porque quem conhece a trilogia sabe que é uma sequência e as partes se fundem. Uma parte mostra com a outra, e a outra mostra para a outra, e lá no final do 3 volta para o final do começo do 1, tá? E então você tem que saber, tem que ter assistido. E para mim foi diferente porque eu assisti o 2, sabe aquele do futuro, do skate voador e tal. Então imaginem, não saber da história do primeiro filme, não sabe da máquina do tempo, como ela foi criada, o capacitor de fluxo, né, a amizade que o Marty tem com o Doc. Aí você fala assim, e agora, né? Tô falando aqui já sobre que para quem assistiu, né? E eu assisti o 2 de cara. O 2, para quem já assistiu, sabe que começa já eles pegando o carro voador indo para 2015, na época era futuro, né? 2015, ali tinha que salvar os filhos do Marty e é complicado, sabe?
Aí eu falei, caramba, que filme doido, porque eu só vi a correria, o filme é correria, e vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Se eu não me engano, no 2 começa eles em 1985, indo pra 2015, depois eles voltam para 1985, alterado, porque teve um problema na história, aí eles têm que voltar pra 55, né? E se eu não me engano, o final do filme do 2 é isso, aí acaba em 1955. E aí eu assisti o 2 e fiquei de 1 a 2 anos, acho que foi uns 2 anos, sem assistir o primeiro, mas achando o filme mais legal que eu já tinha visto na vida, sem entender. Eu tô falando lá na época de 88, 89, que não era fácil você assistir filme, sabe, os outros filmes. É filmes que demoravam até pra sair na locadora e tal. Então, De Volta para o Futuro 1, eu fui assistir depois o 2. Então foi muito esquisito pra mim, embora foi um dos filmes que eu mais gostei. Mas aí quando eu assisti o primeiro, aí eu falei, pô, assisti o primeiro, eu fui assistir o 2 de novo. Arrumei um jeito de assistir o 2 e assisti a sequência do 3. Teve cinemas que saiu a sequência 2 e 3 juntos, pra quem não sabe. Se eu não me engano, eu tava onde? Em Ribeirão Preto, nessa época. E eu fui assistir o 2 e eu lembro que já tava em cartaz que ia sair o 3. Mas eu assisti o 2, demorei pra assistir o 3, porque me veio na cabeça, poxa, mas e o 1, quando eu vou assistir, surge uma oportunidade ali, depois de 1 ou 2 anos assisti o 1 e depois fiz toda a sequência. É uma das trilogias que eu mais gosto, porque quando você paga o ingresso no cinema, você vai para sair do mundo real. É um momento ali de você viajar na maionese bonito. Por isso que existem os filmes em Hollywood e tal. Então você quer ver coisa que não existe. Você vai ficar imaginando, pô, olha, se existisse, que é o que passa na cabeça de todo mundo quando tá assistindo um filme desse. Mas é para isso que você paga o ingresso. Só que às vezes marcam mesmo, né? E hoje Michael J. Fox tem um problema de Parkinson, né? Para quem tá acompanhando, quem conhece aí sobre o ator. Mas é bem legal. E essa viagem, tem muitos filmes de viagem no tempo, mas eu considero que um dos que realmente foi um pioneiro, colocando detalhes, realmente uma coisa mexe com a outra, se você fizer lá atrás e tralalá, trilhou, eu acho que realmente foi De Volta para o Futuro, começando em 85 o primeiro. Porque olha que loucura, né? Agora se você pegar 1, 2 e 3, olha como é que viajam no tempo, que loucura. Então agora eu vou falar a linha de tempo que eles fazem viagem nos 3 filmes, na sequência, ó. No primeiro, do segundo e terceiro. Então, ó, lá no comecinho. Começa em 1985. Aí eles vão para 1955. Depois volta para 1985. Depois eles vão para 2015. Depois eles voltam para 1985. Depois eles vão para 1955. Depois eles vão para 1885 lá no Velho Oeste e acabam voltando para 85, que é o ano inicial de toda a história. Então essa viagem na maionese que causou várias aventuras é muito legal e foi muito bacana, né? Essa época aí é a época que eu ia no cinema bastante. Eu ia muito no cinema. Eu fui criança, né? Infanto-juvenil, eu já ia pro cinema. Eu lembro que eu vou falar filmes aqui que talvez ninguém assista, por Van Damme. Eu assisti um monte de filme no cinema, tem gente que nem imagina. Kickboxer, se eu não me engano era Kickboxer, o Desafio do Dragão. Assisti Cyborg, o Dragão do Futuro. Deixa eu ver, do Van Damme, Soldado Universal eu assisti no cinema, o primeiro. Um monte de filmes, sabe? Eu nem lembro qual, mas foi bastante filme. Por exemplo, Predador assisti no cinema, Robocop assisti no cinema. Olha os filmes que eu assisti, hein? Tô dedurando aqui que eu mesmo sou velho. Mas também tem filme que eu ia quando eu era criança mesmo. Os Trapalhões, assisti alguns filmes dos Trapalhões. E aí foi indo. ET, ele é um filme que ele ficou anos em cartaz, para quem não sabe. Então, por exemplo, lá em 80, é filme do começo dos 80, né? Mas lá no final dos 80, em alguns cinemas, ele passava ainda. E eu lembro que eu fui assistir num desses determinados momentos, tal, fui assistir sim. E eu lembro quando saiu o primeiro Jurassic Park também, eu fui assistir no cinema, que foi em 97, não, foi em 94, acho. E alguma coisa assim.
92, 94, não vou lembrar. E diversos outros filmes que eu gostava de ir ao cinema assistir. Então, falar sobre filmes, quando eu converso aleatoriamente com alguém sobre passar o tempo, geralmente, quando entra nesse assunto, é um assunto que eu gosto. Eu fui uma pessoa que, assim, olha que loucura, né? Isso aí já é uma coisa que é mania, né? Eu lembro que quando eu acho que eu tinha uns 11 anos ou 12, eu peguei um caderninho daqueles brochurinha, sabe aquele caderno mais simples que tem, sabe qual que é? Aquele brochurinha pequenininho. E eu lembro que eu escrevi na capa assim, filmes que eu assisti. Escrevi com a caneta na capa. Desculpa se vocês estão ouvindo os cachorrinhos aí, mas como sempre, né? Eu falo sempre que estou ouvindo, mas não posso fazer nada sobre isso. Mas eu lembro que eu peguei esse caderno brochurinha e escrevi filmes que eu assisti e comecei a escrever em cada linha, cada filme que eu assistia na minha vida, se fosse na televisão, cinema, sei lá, quando alugava uma fita de VHS para assistir, seja lá o que for. E eu lembro que tinha muito filme. Eu assisti, por exemplo, eu era o cara da sessão da tarde. Assistia muito filme da sessão. Eu assisti um filme que como é que chamava? O Último Guerreiro das Estrelas. Alguém lembra desse filme? O Último Guerreiro das Estrelas. Um filme que chama Gotcha, Admirador Secreto, Ghost. Eu assisti no cinema Ghost. Sabia? Ghost, do outro lado da vida. Com o Patrick Swayze e Demi Moore, né? E assisti, olha só, comédia, eu assisti Top Gang. Quem lembra? É aquela comédia que fizeram do Top Gun. Eu assisti Top Gang, Ases Muito Loucos, se eu não me engano, e Top Gang 2, A Missão. Assisti no cinema as duas partes. Filmes engraçadíssimos. Foi aqueles filmes que é da linha de Tá Todo Mundo Louco. Vocês já assistiram que tem o Mr. Bean? Esse filme, por exemplo, também assisti no cinema. Eu assisti tanto filme no cinema, Matrix no cinema, os 3... Exterminador do Futuro, tá? Ia muito no cinema, muito no cinema. E na TV também, né? Como eu tô falando da sessão da tarde, desde Lagoa Azul, que ninguém aguenta mais falar, mas na época de Curtindo a Vida Doidado, Surf no Havaí. Olha só, tô falando um filme que vocês nunca vão imaginar, sabe? A Hora do Pesadelo, com o Fred. Eu assisti todos, assim como também todos Sexta-feira 13, né? Tem até o novo também, novo, né? Já fica meio antigo. Desde aquele forçado do 10 da nave espacial. Puxa, aquele filme é uma doideira só. Aí se for ver o Alien, por exemplo, eu adorava assistir Alien, desde os Caça-Fantasmas também, né? Sigourney Weaver também, na verdade, eu assisti os Caça-Fantasmas 1, 2 no cinema. Não gostei desse último que fizeram, não por serem mulheres, mas eu não gostei do enredo, história, uma chatice. E embora também fizeram os Caça-Fantasmas com uns meninos, né? Esse mais novo, que eu também fui no cinema, acho que foi ano passado. E isso até achei bacana a história, porque aparece o Bill Murray e tal. E se eu não me engano, quem tá lá? Bill Murray, Dan Aykroyd. E aquele lá que faz o papel do Winston. E fizeram lá em digital lá o Egon, né? E é bem legal também. Então, filmes é uma coisa muito legal. O filme Último Guerreiro das Estrelas, eu gostei demais. O Último Guerreiro das Estrelas é aquele que ele joga um fliperama. Olha isso, olha pra você ver como é que as histórias dos filmes dos anos 80. Hoje a gente não tem umas criatividades como essas. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse filme que eu tô falando, que é uma dica já. Ah, mas não gosto de filme velho. Pô, se arrisca e assista esse filme. O Último Guerreiro das Estrelas. Ele joga um fliperama, um joguinho de fliperama. Só que ele é tão bom no joguinho que ele ganha todas as fases e ele vira, né? Falava assim, né? Virei a máquina, quando você chega até o final do jogo ganhando tudo. Aí, o que acontece? Extraterrestres em guerras espaciais, né? Um extraterrestre está de olho nele aqui na Terra. Pô, e aquele joguinho é semelhante a guerras interestelares, tal, guerra no espaço. E por ele ter sido tão bom no jogo, eles recrutam ele para... Aí aparece um ET lá com um carro, pega ele, tal, voam também, sai da Terra, e ele vai ser um guerreiro das estrelas porque ele foi tão bom no jogo de fliperama. É videogame, na verdade, né? Fliperama é da bolinha. E que consideraram ele preparado para poder fazer isso, guerrear nas estrelas. Então, o Último Guerreiro das Estrelas, muito bacana.
né? É muito legal. Se for ver, tudo filme bacana dos anos 80. Por exemplo, eu assisti um dos primeiros filmes do Val Kilmer que chama Top Secret. Nossa, vai ser difícil alguém lembrar, muito difícil. Bom, arrisca aí, né, se você assistiu. Mas fica aí, tá? Já falei para quem tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ir até o YouTube, comentar um filme que você assistiu ali. Às vezes você vai dar uma dica para alguém, a pessoa vai assistir um filme que você deu a dica. Como eu também vou pegar um monte de dica de vocês, tá? Então os filmes que eu tô falando aqui, se vocês quiserem não assistir algum deles, fica como dica, porque eu tô falando filme que eu gostei de verdade. Então vocês podem escrever no comentário filmes que vocês gostaram. Eu falei anos 80 e 90, porque é uma época de filmes que eu gostei, mas põe qualquer outro, até filmes novos, vai ficar dica para todo mundo, né? E, por exemplo, Tom Cruise, eu assisti muitos filmes no cinema, né? Desde Top Gun mesmo, As Indomáveis, aí foi indo para outros filmes, Minority Report, já é filmes mais novos que eu assisti, mais novos que eu falando comparado a anos 80 e 90, desde Guerra dos Mundos, tal, fui assistir esses filmes todos aí. E Vanilla Sky também, tem um monte de filme bacana, Entrevista com o Vampiro, tal. E se eu não me engano, será que era com o Tom Cruise? Agora tô até esquecendo A Lenda. Nossa, eu era tão pequenininho quando assisti esse filme. Eu não lembro quantos anos eu tinha, se eu tinha 7 ou 8, alguma coisa assim, mas eu lembro que a gente foi no cinema assistir A Lenda. Acho que era Tom Cruise, né? Não lembro. Por exemplo, um filme de sessão da tarde que eu adoro até hoje, Curtindo a Vida Doidado. Pô, é muito legal. Matthew Broderick ele é fantástico fazendo um cara que não quer ir pra escola. Aí eu lembro que eu ia pra escola porque eu queria ser o Ferris Bueller. Quem que lembra disso? Ferris Bueller. E é muito legal a história do Cameron, que é amigo dele, com a Ferrari lá. Nossa, é outra dica, mas esse eu sei que não precisa ser uma dica, porque é muito difícil alguém ter assistido Curtindo a Vida Doidado. Muito difícil. Mas é filmes fantásticos, filmes que por exemplo, Independence Day também, já indo pra 2000 ali pra frente. E tem filmes bacanas, assim, eu sei. E esses filmes são aqueles que quando a gente para pra lembrar deles, pô, tem detalhes legais. Terror, tem um monte de filme que eu assisti, Hellraiser, Renascido do Inferno, olha que filmaço. Na verdade, são considerados cultos do terror, porque na verdade não é clássico, né? Clássicos do terror seria tipo o quê? Exorcista. Esse aí eu era muito pequeno, que dos 70 e poucos filmes, né? Se eu não me engano, 77, 74, não lembro. Mas eu assisti quando ele repassou no cinema, numa nova versão do diretor, se eu não me engano, foi em 2001. E o filme é fantástico, sabe? É lógico. Deixa eu falar um detalhe sobre o filme Exorcista. Ele é um filme que, quando eu li uma matéria que o diretor, eu esqueci o nome agora, ele chegou a falar que ele deu uma declaração assim quando lançou o filme. Ele quis dizer assim, algo assim, né? Tô parafraseando. Ele falou assim, ó, se é medo que vocês querem, é medo que vocês terão. E essa frase eu cheguei a ver no Massacre da Serra Elétrica, eles usaram a mesma frase na capinha do filme. Então, porque o filme Exorcista, ele dá muito medo até hoje. Podem achar a maquiagem feia, já ultrapassada, mas olha só, o filme já envolve uma criança, o filme envolve exorcismo, demônio possuindo, o filme envolve um quarto, então todo mundo vai dormir num quarto. Então você assiste esse filme, você fica pensando. Então é um filme que dá medo de verdade. Quando eu assisti inteiro, eu acho que eu tinha 14 anos e eu passei muito tempo com medo, um monte de coisa. Tem gente que fica com medo do Chamado. Não, Chamado pra mim é filme de criança perto do Exorcista, tá? Agora, Massacre da Serra Elétrica é horror. Horror é assim, você fica nojado às vezes de medo, né? Então é diferente algumas coisas, né? Mas aí, fica a dica de um monte de filme pra vocês aí. Quer ver? Deixa eu pensar em uns pra falar pra vocês. O próprio Superman 1 com o Christopher Reeve. O filme, Superman, o filme lá atrás. Viagem Insólita com o Dennis Quaid. Quem lembra desse filme? Que o Dennis Quaid ele fica pequenininho, microscópico, e ele é injetado no corpo de Martin Short. Quem lembra? É uma comédia, meio comédia com aventura. Inimigo Meu. Quem lembra do Inimigo Meu? Inimigo Meu é aquele que também é com o Dennis Quaid. Se eu não me engano, tem aquele extraterrestre que quem faz é Lois Gossett Jr.
De Um Diretor Contra Todos, que é com o James Belushi. Nossa, esse filme é legal pra caramba. Que também é com o Louis Gossett Jr. Quer ver? Tem uns filmes bons. Sem Licença para Dirigir. Nossa, esse filme é bacana demais. Eu lembro quando assisti na tela quente. Esse nem foi no cinema. Quando passou a primeira vez Sem Licença para Dirigir, assim como também Os Goonies. Nossa, Os Goonies é legal pra caramba. E todos os Indiana Jones também, né? O Indiana Jones que eu assisti no cinema, se eu não me engano, foi o 2, né? Acho que era isso aí mesmo. O 2 e o 3, que era a Última Cruzada. Então, tá vendo? São filmes legais. Por exemplo, uma sequência que todo mundo massacra quando eu falo que eu não gosto. Agora eu vou. Espero que vocês não. Que vocês sei muita gente gosta. Eu não gosto de nenhum Star Wars. Nem os antigos e os que foram feitos mais recentes do que aqueles antigos. Eu não sei porquê. Ele é um filme que eles tentaram fazer tanto. Por exemplo, os últimos que lançaram no cinema. Ameaça Fantasma, aquelas coisas. Eles são filmes que colocaram tantos efeitos especiais que você assiste 20 minutos do filme e você não aguenta mais ver efeito especial. Enjoa. Pra mim foi assim. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, cara, para, não acredito que você falou isso, mas aqui a gente tá falando opinião. Você pode escrever nos comentários que o seu favorito é Star Wars. Tranquilo, tá? Muita gente às vezes vai pegar dica sua. Eu assisti um filme que se chama Shocker, 100 mil volts de terror. Quem lembra disso aí? Acho que ele é executado na cadeira elétrica, só que ele vira eletricidade. Aí ele fica assombrando todo mundo pela tomada, tá, essas coisas. Nossa, só filme bacana, né? Tem um filme que chama Uma Mistura Especial. Acho que é esse o nome do filme. Que ele começa a controlar as coisas com a mente. É comédia esse filme, tá? Nossa, quanto filme legal que eu tô lembrando aqui agora. Agora, os filmes que são clássicos da comédia, por exemplo, As Branquelas, pô, é fantástico, né? Assim como também Debi Lloyd. Debi Lloyd é legal. Tem um filme também de comédia que ele é pouco legal, porque às vezes ele é chato, em uma grande maioria, que é... Como é que chama aquele filme? Eu vou lembrar. Lembrei. Quanto mais idiota, melhor. Tá vendo? É difícil lembrar uns nomes aqui. Quanto mais idiota, melhor. É um filme meio que é e não é legal. Tem um filme Tal Pai, Tal Filho. Quem que lembra esse filme Tal Pai, Tal Filho? Se eu não me engano, tem o Dudley Moore. Ele é um dos personagens. Que o pai troca a mente com o filho. Então o filho, o corpo do filho fica a cabeça do pai o corpo do pai, a cabeça do filho e tal. Então eles têm toda uma aventura ali em cima disso. É um filme muito legal também. Esse compensa assistir, deu até vontade de assistir de novo. Tem filmes com o John Candy também. Se eu não me engano, Jamaica Abaixo de Zero. É um filme bem legal. E tem vários filmes que são daquela época que é com Steve Martin. Se eu não me engano, Um Espírito Baixou em Mim. Nossa, é um filme fantástico. O espírito de uma mulher entra no Steve Martin nossa, ele é fantástico. É um filme que esse filme é um show de atuação. Eu adoro. É um filme que chama muita atenção. Tem um filme também que já entra nos anos 2000 aqui, né, para não ficar tanto na velharia, que é, por exemplo, Rockstar com Mark Wahlberg, muito legal. Se eu não me engano, tem a Jennifer Aniston também. Tem a Jennifer Aniston. E Escola de Rock com o Jack Black. Jack Black também tá em King Kong, né, o mais novo. Então são filmes muito bacanas que eu acho que compensa. São dicas que eu acho legal. Se um dia você falar assim, pô, uma temporada na sua vida que você fala assim, eu vou pegar para começar a assistir filmes dos anos 80 e 90, você não vai se arrepender, porque tem coisa boa ali, tem muita coisa boa. Histórias clássicas, A Lista de Schindler, tem gente que não gosta, tal. Império do Sol é fantástico também, com aquele menininho na guerra. É um filme marcante. A Cor Púrpura, se eu não me engano, A Cor Púrpura, ela também é com a Whoopi Goldberg e também com o Danny Glover, que o Danny Glover também está em uma trilogia, na verdade é 4, né? Não é 3. As 4 partes de A Máquina Mortífera. Quando eu assisti a primeira parte de Máquina Mortífera com Mel Gibson e o Danny Glover, eu adorei. Cara, como é um filme fantástico. Quem lembra uma parte no primeiro filme do Máquina Mortífera que o Riggs, tal, que é o papel do Mel Gibson, ele é meio doidão, né? Um tira doido e tal.
e tem alguém querendo pular do prédio para se matar e ele vai lá tentar ajudar. Aí ele não consegue ajudar o cara, ele pega na mão do cara que tá pulando. Você quer pular? Você realmente quer pular? Então vamos. Ele pula e puxa o cara ainda. Só que lógico, já colocaram um colchão de ar embaixo e tal. Aí eles caem lá embaixo, né, no colchão de ar. Aí o cara que tava tentando se matar fala assim: me tira longe desse cara, ele vai me matar. E esse filme é bacana pra caramba. O 2 também é muito legal. O 3 foi piorando ali meio pro 4 e tal, mas ele tem uma sequência legal. Então são filmes aí que eu tô falando pra vocês aqui. Muito raro algum de vocês agora tá me ouvindo até agora. 25 minutos e meio falando de filme. Nossa, tá. Desculpem por esse episódio, mas eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se tem mais últimos filmes aqui, a saideira pra falar pra vocês. Mulher Nota 1000. Quem lembra de Mulher Nota 1000? Mulher Nota 1000 é aquela que os dois meninos criaram no computador uma mulher, uma namorada. Quem lembra disso? Muito legal. Scanner, Sua Mente Pode Destruir. Um monte de gente ali com poder da mente, tal, muito legal também. A História Sem Fim 1 e 2, eu não vou falar muito sobre ela, porque é um filme que esse eu sei que quem assistiu hoje vai odiar. Era legal lá atrás, quando a gente era criança, então nem vai atrás, porque vão ficar bravos comigo se você não assistiu. É meio chato mesmo assistindo hoje. Velocidade Máxima, com Keanu Reeves, muito legal. A Sandra Bullock também, né? Muito legal. E o Nicolas Cage tem muito filme legal. Se eu não me engano, tem um filme que é um dos primeiros que ele fez, que eu vou desafiar vocês a procurarem para assistir, que se chama Arizona Nunca Mais. E um clássico também do Steven Spielberg, que tem a Holly Hunter, que também está no Arizona Nunca Mais com o Nicolas Cage, que é o Além da Eternidade, que é aquele filme do avião, que tem, como que ele chama? Vou lembrar o nome dele. Richard Dreyfuss. Ele morre de avião, tal, aí ele volta como espírito, tal, e tenta dar conselhos para a namorada. Muito legal esse filme é muito legal. Quem gosta de romance, tal. Tem um filme que chama Harry e Sally, que é com o Billy Crystal e a Meg Ryan, muito legal. E filme do Tom Hanks também tá lotado. Quem lembra Quero Ser Grande? Que ele é criança, ele deseja ser adulto, ele vira adulto, tal. E tem aquela cena clássica dele brincando nos pianos, que na verdade os pianos, né? Brincando em um piano de tocar com o pé. Que você vai dando uns passos assim, teclas grandes e vai tocando. Então não, tem demais. O Tom Hanks mesmo tem um filme que se chama Um Dia a Casa Cai. Quem lembra desse filme? Fantástico também esse filme, é muito engraçado. E vai indo por vários filmes. E se eu não me engano também tem Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que é aquele que ele namora uma sereia e tal. E desde Náufrago tal, indo para os mais novos, aí o Tom Hanks também dispensa qualquer comentário para falar sobre os filmes dele, tá? E eu acho que tá bom. Acho que falamos filmes pra caramba. Acho que já deu, né? Não vou ficar falando aqui também do Robin Williams, de uma babá quase perfeita. Quando eu fui no cinema tava lotado, tem gente que sentava no corredor. Tanta gente que tinha. Assim também como o Batman dos anos 80 do Tim Burton, que o Batman era o Michael Keaton, e um dos melhores coringas que eu achei até hoje, que é o Jack Nicholson. Eu sei que muitos gostam do atual, porque tá na moda e tal, ele realmente faz um cara depressivo. Mas, pô, se você quer um cara dos quadrinhos, o Jack Nicholson ficou perfeito, né? Assim como vários filmes do Jack Nicholson também, lá atrás, né? Desde daquele filme O Iluminado, né? De terror que ele fez lá no passado, assim como os novos, Os Infiltrados. Os Infiltrados, se eu não me engano. Acho que é isso. Então tem muito filme que eu acho que dá pra gente falar. Vou pedir de novo pra você, se você teve a paciência de ouvir até agora, coloque nos comentários os filmes que você gosta. Se quiser colocar algum comentário sobre ele, para que você indique para outras pessoas. Vamos fazer desse um episódio pelo menos para desestressar. Prometo voltar e pegar pesado no mormonismo na próxima, tá bom? Então ficou esse episódio para desestressar. Falamos sobre filmes. Se você aguentou até aqui, você é um campeão e merece não só uma medalha, mas 2 também. Fechou? Imagina aqui, ó, 29 minutos me ouvindo falar sobre filmes que às vezes você fala assim, nossa, ele chegou a falar aqui até de ET. Falei de ET. Falei. E é isso aí. Tô louco pra ver quem vai escrever. Talvez ninguém vai querer escrever, porque não vou, até parece que eu vou perder tempo escrevendo algum filme nos comentários no YouTube. Mas sai do Spotify, vai até o YouTube, escreve ali alguma coisa, um filme, alguma coisa. Vamos desestressar. Um episódio, pelo menos, de vez em quando tem que dar uma desestressada, né? Beleza? Então tá aí, se você ficou até agora. Olha só,
30 minutos me ouvindo. Meu pai do céu, tem que ser campeão. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.